Olá, eu sou a Tainara e eu estou morando aqui na Inglaterra, estudando na Universidade de Oxford e, claro, compartilhando tudinho aqui com vocês. E agora, nesse exato momento, estou indo para a aula e aí pensei, por que não iniciar um vlog, já que eu tenho que gravar um vídeo para vocês sobre os lidos e assistidos no mês de janeiro, então decidi começar agora. E janeiro foi um mês que eu li muito, mas principalmente para a universidade, então livros de literatura mesmo foram somente 2, mas artigos temos vários. E como eu nunca falo com vocês sobre os artigos que eu leio, eu achei que seria interessante trazer isso pra cá, um pouquinho pelo menos. E é claro, também teremos aí uma conversa sobre tudo que eu vi no mês, de filmes, séries e tudo mais. E eu vi umas coisas bem legais pra compartilhar com vocês. Então, se você gosta desse conteúdo, já curta o vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações para ser avisado sempre que eu postar um vídeo novo. E lembrando também que já há vários vídeos sobre a minha vida aqui e vocês podem conferi-los depois. Então, vamos começar falando de livros. Na verdade, eu terminei de ler um livro lá no início do ano, mas eu considero esta uma leitura de dezembro, porque eu li mais partes dele em dezembro do que em janeiro. Foi Orgulho e Preconceito e eu amei já a resenha aqui no canal, me encantei com aquele livro, eu realmente me vi naquela época e depois eu cheguei aqui na Inglaterra e pude, sabe, de certa forma viver muitos sentimentos que eu tive durante a minha leitura, então eu recomendo demais. É uma leitura muito rápida também, é um livro curto e de início talvez demore um pouco pra você engatar naquela história, mas no momento que você ali consegue conhecer os personagens melhor, você só vai. Eu quero ler agora em breve outros livros da Jane Austen, inclusive vou conhecer o centro da Jane Austen que fica em Bath, aqui na Inglaterra, e provavelmente a minha próxima leitura de Jane Austen será Persuasão. E agora vamos para o primeiro livro, então, que eu li no ano de 2023, um livro bem curto também, e um livro bem leve. O meu próximo livro também será bem leve, porque, sinceramente, já estou cheia de leituras pesadas da universidade. Então, no meu momento de lazer, que é esse meu momento de livros, assim, que eu estou lendo porque eu quis e não porque eu vou usar na minha tese, eu quero algo bem tranquilo. Então, vocês verão leituras bem tranquilas neste ano. Quem sabe no ano que vem eu trago umas leituras mais pesadas, mas neste ano eu quero paz na literatura. Então, foi O Clube das Terças-Feiras, da Agatha Christie, também já a resenha dele aqui no canal. É um livrinho muito gostoso de ler. O primeiro conto é, assim, muito bom e os outros são um pouquinho mais fracos, mas vale a pena ler o livro, na minha concepção, pelo primeiro conto e também pela forma como ele é organizado. Porque um grupo de amigos está ali meio entediado e neste grupo está Miss Marple e aí um deles fala, que tal se a gente brincasse de resolver mistérios sem solução? Cada um conta um mistério e aí os outros vão tentando resolver o mistério que esta pessoa contou. E todos esses mistérios que eles vão contando são coisas que aconteceram com eles em algum momento de suas vidas e eles sabem a solução. Cada um sabe a solução do caso que está contando, no caso. E aí os outros vão tentar descobrir, vão levantar ali hipóteses e no final esta pessoa vai confirmar se a hipótese de tal pessoa estava certa ou não e quem acertou. E a Miss Marple vai acertando tudo. O terceiro livro literário que eu li foi este daqui e eu trouxe ele porque eu terminei de lê-lo aqui na Inglaterra. Na verdade, eu comecei a ler ele lá no aeroporto quando eu estava vindo pra cá e terminei de ler aqui quando eu cheguei, que foi Um Estudo em Vermelho, o primeiro livro no qual Sherlock Holmes aparece. E assim, sinceramente não gostei muito, gosto bastante do Sherlock, já li muitas histórias dele, mas o meu livro favorito do Conan Doyle continua sendo O Cão dos Baskerville, que assim, 1 milhão de vezes melhor do que este daqui, na minha opinião, mas é legal, foi legal conhecer também essa história, porque eu quero ler tudo do Sherlock Holmes. E aqui eu achei um livro meio assim mirabolante, talvez seja meio experimental, porque foi o primeiro de Conan Doyle sobre Sherlock, mas eu recomendo pra vocês mesmo a leitura de O Cão dos Baskerville. Eu ainda não fiz a resenha de Um Estudo Vermelho e também vou deixar pra falar mais sobre ele lá na resenha. Hoje aqui são somente comentários gerais mesmo. E vou deixar ali o link do vídeo que eu gravei quando eu fui visitar o museu de Sherlock Holmes em Londres. Confiram lá também. Hello everybody, my name is Tainara. I'm a literature PhD student at Federal University of Paraná in Brazil, and I'm also a recognized student here in Oxford.
So today I'm going to present part of the main ideas of my thesis. The name of my research is Poverty and Urbanization in Brazilian Literature, Valente Xavier and Boris Fausto. And here we have the two books that I analyzed in my research. The first one is Crimes à Moda Antiga by Valente Xavier, and the second one is O Crime da Galeria de Cristal e os Dois Crimes da Mala by Boris Fausto. We do not have the translation of these books for English, but we could translate it as Crimes in Old Way, True Tales, and The Crystal Crime and The Two Suitcases Crimes in São Paulo. Both books bring to literature crimes that happened in Brazil in last century. So here we have real crimes, and both authors bring these cases from newspapers to literature. So in the first part of my work, I will analyze the structure, because literature works with creation, imagination, and newspaper is supposed to work with truth, with reality. Estou indo agora ao mercado e pensei em vir aqui conversar com vocês e contar um pouco do seminário. Foi muito legal, deu tudo certo. E foi engraçado que quando eu cheguei lá, eu fui uma das primeiras a chegar, então eu sentei lá na frente e as pessoas foram chegando, só que eu não ficava olhando para trás, não vi. E aí quando eu fui apresentar, aí eu fiquei de frente para o público e foi aí que eu percebi que na verdade tinha muita gente lá. Um pouquinho mais do que eu esperava, digamos assim. E aí vem aquele sustinho, mas deu tudo certo no final. Eu acho que as pessoas gostaram da minha apresentação, porque algumas vieram conversar comigo depois sobre ela. Inclusive, os seminários aqui funcionam de maneira bem parecida como funciona no Brasil. Todo mundo apresenta e depois é aberto um momento para perguntas de forma geral, para que as pessoas tirem suas dúvidas ou façam comentários sobre as apresentações. E aí as duas primeiras perguntas foram para mim. E aí também vem o segundo sustinho, né? Porque a gente ensaia para apresentação, mas a gente não ensaia para responder uma pergunta, mas por sorte também eram coisas que eu conseguia responder, então deu tudo certo. Eu estou participando de vários seminários aqui que eu apresentei. Este foi o primeiro, eu vou apresentar em mais um no mês que vem, mas eu estou participando muito como ouvinte, então eu já fui em um seminário sobre storytelling, a arte da contação de histórias. Fui em outro também sobre contos fantásticos, contos americanos fantásticos. Fui em um sobre a Jane Austen também. O ministrante era um professor na Universidade de Glasgow, na Escócia, e ele é professor universitário há mais de 30 anos. E uma curiosidade que ele contou pra gente foi que durante todo esse tempo de carreira dele, ele sempre pedia para os alunos escreverem um trabalho sobre algum autor, sua obra, um livro, e a Jane Austen foi sempre, durante todos esses anos, a que mais aparecia dos textos dos alunos. E agora vamos falar dos filmes e séries que eu vi no mês de janeiro de 2023. Na verdade, eu vi 5 filmes e somente uma série. E aí, no início do mês, no início de janeiro, eu estava ainda no Brasil. Eu saí do Brasil no dia 9 de manhã, então até o dia 9 eu já tinha visto alguns filmes que eram os filmes da franquia Harry Potter. Mas por que eu revi? Porque eu sabia que algumas partes dos filmes foram gravadas aqui em Oxford, então eu queria conferir os cenários de forma que eu me lembrasse onde era cada coisa, mas infelizmente só deu tempo de eu reassistir ao primeiro e ao segundo filme inteiros, porque o terceiro eu vi só a metade. Mas ainda pretendo reassistir do terceiro para frente agora, enquanto estou aqui. E Harry Potter, não preciso nem dizer, é muito interessante viajar para outro universo, assim. E eu acho que eu me senti um pouco como Harry quando eu cheguei aqui, igual quando ele vai para Hogwarts, porque a emoção foi a mesma. Tipo, ele chegando em Londres lá para comprar a sua varinha, foi eu chegando em Londres comprar a passagem para vir para cá. Outro filme que eu vi também super relacionado com o universo da literatura foi Orgulho e Preconceito, que é baseado no livro homônimo da Jane Austen, que eu também li recentemente e adorei.
E foi muito interessante assistir ao filme, eu acho que o filme foi muito fiel ao livro, é claro, ele tem ali as suas diferenças, até porque é uma adaptação, mas mesmo assim, sabe, eu acho que ele conseguiu reproduzir muito bem o imaginário que eu criei na minha cabeça quando eu estava lendo o livro. Aquela musiquinha que a Elizabeth toca no piano também sensacional, acho que vai ficar na minha cabeça por um bom tempo. E aí, conforme eu já contei pra vocês, eu vou conhecer a casa da Jane Austen daqui uns dias, então estou bem ansiosa e foi muito bom ter lido o livro, ter assistido ao filme, entrar assim de cabeça nesse universo dela para então ir lá conhecer esse local que é o centro da Jane Austen em Bath, aqui na Inglaterra. Mais um filme que eu assisti e que eu amei foi o filme Efeito Borboleta. Bom, amei não, gostei bastante. Mas por que eu não amei? Porque Efeito Borboleta tem o 1, o 2 e o 3. O 1 é perfeito, um dos melhores filmes que eu já vi assim na vida. O 2, muito ruim, muito fraco, nem se compara ao primeiro. E o 3 é ok, assim, só que eu não consigo amar ele tanto assim, porque eu fico comparando ele com o primeiro, sabe? O primeiro é muito melhor, mas o 3 também é legal. Eu diria pra vocês assistirem Efeito Borboleta 1 e 3, o 2 não. Pra quem não está muito conectado à ideia de efeito borboleta, é mais ou menos essa noção de que se você pudesse voltar, se você pudesse ir para o seu passado e mudasse um pequeno detalhe, de repente, quando você voltasse, tudo estivesse diferente. Essa ideia de que uma coisinha de nada faz total diferença às vezes. E o último filme que eu vi no mês foi o filme Glass Onion, que traz aquele mesmo detetive de Entre Facas e Segredos. Na verdade, eu acho que um filme está conectado ali ao outro, como se o Entre Facas e Segredos fosse o 1 e esse o 2, mas você não precisa assistir ao 1 para entender o 2. É basicamente porque temos ali um universo parecido com o mesmo detetive. Assim, é um filme legal de entretenimento para você ver aí num domingo que você não tem nada para fazer, mas não se compara ao 1. O 1 sim eu recomendo, o 1 é muito bom. Aqui, é claro, nós vamos ter uma história de investigação, vai acontecer ali um mistério e esse detetive vai investigar, a história toda se passa numa ilha muito bonita. Alguns conhecidos, alguns amigos ali desse ricaço dono da ilha são convidados a ir até lá e vai acontecer alguma coisinha lá e o nosso detetive vai resolver este enigma. E por fim, eu vi também uma série que foi Emily in Paris. Eu comecei a assistir no ano passado, no fim de dezembro, mas eu acho que eu só vi um episódio e meio no ano passado e aí terminei agora em janeiro e assim, aquele último episódio me deixou com uma pulga atrás da orelha. Eu acho que essa temporada nem se compara às outras também, sabe? As outras foram muito melhores. Eu acho que a série tá se arrastando mais porque ela conseguiu captar uma legião de fãs, só que eu acho que ela vai acabar perdendo esses fãs se ela se prolongar muito. Bom, já peguei aqui meu computadorzinho para achar os nomes dos artigos que eu li neste mês. Então, o primeiro artigo que eu li neste mês, vamos ver, foi um artigo bem interessante sobre sensacionalismo, porque eu trabalho com livros que contam histórias de crimes e alguns mencionam os jornais da época em que os crimes aconteceram, que foi basicamente o século passado. E aí é muito interessante ver como a imprensa daquela época era sensacionalista, claro, a de hoje também é, mas a daquela época era algo assim surreal e era algo que não era questionado. Hoje a gente já tem uma noção, pelo menos algumas pessoas têm uma noção do que é sensacionalismo e naquele tempo não se tinha. Então eu li o artigo Sensacionalismos a Sangue Frio, a ruptura na narrativa do crime em Truman Capote, que é do Saulo de Carvalho e da Mariana de Assis Brasil. E foi bem interessante o modo como eles trabalharam com este livro do Truman Capote, porque o Truman Capote, ele foi acusado de ser sensacionalista quando ele lançou A Sangue Frio, mas eu discordo muito dessa concepção, porque por mais que ele fosse um jornalista em outros momentos de sua vida, naquele momento, naquele livro, ele estava exercendo a função de escritor. Então essa função de romancista, não uma função que tenha ali alguma necessidade de ser 100% real. Até porque o que é realidade, né? A minha realidade é diferente da sua e cada vez que a gente vai escrever sobre a realidade, a gente vai partir de um ponto de vista diferente. Então, depois eu li Brazil, The Entrepreneurial and Democratic Brick, que era um artigo, obviamente em inglês pelo título, né? Que falava sobre a posição do Brasil
no BRIC. Então foi bem interessante conhecer um pouco sobre isso. Não é algo ali da minha área, mas como eu estou fazendo uma disciplina que estuda o Brasil, estou lendo uns textos bem diferentes e é interessante, sabe, aprender algumas coisas fora do seu campo, ter esse conhecimento interdisciplinar, porque vejam só, quando a gente fica só estudando coisas da nossa área, se aprofundando da nossa área, nada é realmente muito novo, porque tudo ali você já imagina mais ou menos qual será o estilo que será apresentado aquilo, mas quando você vai para uma área totalmente diferente da sua, aí é realmente uma novidade. Isso é muito interessante. Fazia tempo que eu não aprendi algo assim do nada, sabe? Estou aprendendo bastante nessa disciplina. Deixa eu ver aqui quais foram os outros que eu li. Depois eu li um artigo do Luiz Leandro Schenoni, da Universidade de Notre Dame, que se chama The Argentina-Brazil Regional Power Transition, de certa forma sobre uma comparação entre o poder econômico brasileiro e da Argentina, em que momento o Brasil se posiciona tão à frente, quais foram as mudanças, as políticas adotadas pelo Brasil, as adotadas pela Argentina. Depois eu li um artigo que se chamava The Transition to Democracy in Brazil, do Scott Mainwaring, e que falava justamente toda essa história que o Brasil percorre, todo esse caminho até chegar à democracia que nós temos hoje. Fala ali também muito de 1964, de tudo aquilo que deixou, né, as marcas, os traumas e tudo mais, até chegarmos ao que nós podemos considerar como democracia hoje. Por mais que tenha gente que não goste da democracia, né? Enfim, tem louco pra tudo. Depois eu li um artigo que se chama Democracy and Violence, da Teresa Caldeira e do James Houston. É um artigo que vai abordar muito essa questão de o quão difícil é se chegar até a democracia, as lutas que há em torno disso. Posteriormente, eu li um artigo que se chama Politicians Against Soldiers. Espera aí, que eu acho que ele tem mais uma parte. Contesting the Military in Post-Authorization Brazil. Então este é um artigo que fala muito sobre como funcionava mais ou menos, né, porque a gente não tem acesso a todas essas informações internas, mas como era a estrutura do Brasil durante a ditadura militar. Porque às vezes a gente tem uma ideia da ditadura militar que era apenas um governo que estava ali tomando todas as decisões, que era comandado pelos militares, mas na verdade dentro desse grupo de militares também havia muitas divergências, também havia uma grande fragmentação, também havia até mesmo uma certa polarização em determinado momento, e eu não tinha essa ideia, não tinha conhecimento sobre isso, então foi legal conhecer um pouco. Depois li um artigo que se chamava From Participation to Silence, Grassroots Politics in Contemporary Brazil, da Andresa Arusca de Souza Santos, um artigo bem legal, que trata dessa ideia da política de base, de como são as organizações das comunidades, dessa forma política em prol de conseguir recursos, de fazer solicitações ao governo, e o papel da universidade, que pode e deve auxiliar nisso, e também ela fez um estudo de caso bem interessante, Mariana, no Brasil. Depois li o artigo Facing Bureaucratic Uncertainty in the Bolsa Família Program, Clientelism Beyond Reciprocity and Economic Rationality, que é um artigo que vai tratar da questão do clientelismo dentro do Bolsa Família, de como alguns candidatos, alguns políticos utilizam programas tais como Bolsa Família, mas também outros, em prol de conseguir votos, meio que dizendo, olha, eu vou aumentar o teu recurso no programa, vote em mim. Ou então até mesmo ameaçando, olha, se eu não ganhar, vão tirar este recurso de vocês. E também como funciona essa questão mais burocrática, porque algumas pessoas que recebem o benefício não sabem exatamente como ele funciona, porque não é muito claro. Então, às vezes, ele simplesmente para de vir e a pessoa não descumpriu, não fez nenhuma mudança, não sabe porque parou de receber. Às vezes, para alguns não dá certo e para outros dá certo, e as duas pessoas estão ali mais ou menos no mesmo nível socioeconômico, então por que uma conseguiu e outra não? Enfim, várias coisas no sentido burocrático mesmo que não funcionam muito bem no programa, mas mesmo assim
sim, é um programa muito bom e que está, assim, entre os melhores do mundo, não só do Brasil. E aí eu li o outro artigo que é A History of Inequality Top Incomes in Brazil, que vai pegar um recorte de 1926 até 2015 para analisar a questão da desigualdade no Brasil. Então a gente sabe que a desigualdade do Brasil está presente desde que o Brasil foi criado, né? Mas aqui ele analisa dentro desse recorte de tempo, baseando-se ali na declaração de imposto. E por fim, o último artigo que eu li recentemente foi The Right-Wing Backlash in Brazil and Beyond, que vai falar muito desta questão de como o silêncio passou a ser algo mais utilizado no Brasil em termos de política, porque as pessoas começaram a ficar com medo de certa retaliação. Então, por exemplo, se eu falasse mal do político que você aí gosta, de repente você fosse parar de comprar no meu comércio. De repente você tem uma empresa e eu trabalho lá e você me demitisse, ou eu quisesse trabalhar lá e você não fosse me contratar por causa disso. Aqui as pesquisadoras pensam principalmente isso em cidades pequenas, porque em cidades grandes isso não acontece com tanta frequência quanto nas pequenas, tendo em vista que com uma população maior não tem como eu ter acesso a todas essas informações de todo mundo, mas nas cidades pequenas sim, porque na cidade pequena todo mundo conhece todo mundo e eu sei disso porque eu vim de cidade pequena, vivenciei muito bem a realidade, todo mundo sabe filho de quem você é, todo mundo sabe onde você mora, se duvidar sabe quanto que você recebe, quanto que seus pais recebem e assim por diante. Eu estava andando na rua e do nada me deparei com um bazar. Ele realmente tem coisas muito boas, muito novas. E aí comprei uma blusinha, uma calça e um livro, O Pequeno Príncipe, numa edição ilustrada que saiu por apenas R$1,50. R$1,50 de libras, né? Mas que dá mais ou menos uns 9, 10 reais e valeu muito a pena, novinho. Olha, gente, que lindeza. Um livrinho tão bonitinho e tão baratinho. Que felicidade. E ele é cheio de ilustrações por dentro. E é super caro comprar livros em inglês no Brasil, acho que todo mundo já sabe mais ou menos disso, né? Eu fico bem feliz, então, quando eu consigo comprar baratinho. E é uma ilustração mais linda que a outra. Olha essa daqui. Essa daqui eu acho que é uma das minhas favoritas. Muito, muito, muito bonito. Lembrando também que eu sempre deixo o link dos livros que eu menciono, porque aí vocês podem comprar os livros por meio do meu link na Amazon. Não precisa ser somente estes livros que eu estou mostrando aqui, mas quaisquer outros, e aí vocês ajudam o canal sem pagar nada mais por isso. Bom, pessoal, é isso por hoje. Eu vou deixar ali todas as informações na descrição do vídeo, também no primeiro comentário fixado, de vídeos extras, livros e outras coisinhas para vocês verem.